Chega mais nação, vamos reagir aqui agora. A mídia paulista falando tudo sobre o empate do Flamengo contra o Corinthians fora de casa, 1-1. Everton Araújo é expulso, lance polêmico. Os créditos na descrição para a ESPN. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o nosso Flamengo. Dito isso, vamos para os melhores momentos e todas as informações do Flamengo. Muito bem, chegamos com linha de passe, terminou na Arena do Corinthians, 1 para o Corinthians, 1 para o Flamengo, resultado que aumenta a sequência do Corinthians sem vitória, chega a 7 jogos sem vencer no campeonato, né? E o Flamengo quebra uma sequência de vitórias, mas o time continua aí invicto sob o comando do Leonardo Jardim, né? Teve aquele empate com o Fluminense, que deu o título carioca, depois emendou vitórias. Esse é o primeiro empate no Campeonato Brasileiro. Aliás, primeiro gol sofrido pelo Flamengo na era Leonardo Jardim também, né? Tava passando em branco, como gosta o Calçade, o famoso clean sheet. Clean sheet. Né? Eu sempre usei isso. Não é? Temos aqui o Paulo Calçade, temos o Eugênio Leal, André Kifuri e Gustavo Zupac para falar sobre esse jogo. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Dorival, daqui a pouco a gente vai ouvir o Leonardo Jardim, muitas informações aí sobre esse clássico, mas primeiro as análises. Zupac, é o seguinte, já são 7 jogos sem vencer. Já são. Mas o empate hoje foi com o Flamengo. Então é o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Não, o empate hoje foi um mau resultado para o Corinthians. Boa noite, William. Boa noite. Boa noite aos companheiros e ao fã de esportes. Até porque a gente costuma ver o Corinthians jogar melhor contra esse tipo de adversário do que contra os times mais fracos. Mais tenso do que um jogo jogado. Porque eu acho que o árbitro estragou a partida com uma decisão exagerada. Não é, para mim, um lance de vermelho, de jeito algum. O Everton Araújo, ele visa a bola, ele toca na bola, a bola corre do pé dele, e no que a bola corre, porque ele toca com a sola na bola, ele acaba atingindo. Acho que é um lance de cartão, sim, amarelo. E você dá um vermelho naquela altura do jogo, faz com que todo mundo perca um pouco a cabeça, ele perde um pouco o controle do jogo e deixa de ter futebol para ter muito mais nervosismo em campo, e atrapalhou um pouco. Para o Flamengo, como não perdeu, acho que o Flamengo prejudicado pela expulsão, não perdeu o jogo, para ele tá ok. Mas não é o Flamengo que a torcida do Flamengo gostaria de ver. Não é o Flamengo que faz um gol com 3 minutos e baixa as linhas e fica lá atrás. Esse não é o torcedor que o Flamengo gosta de ver. O torcedor do Flamengo gosta de ver seu time. Gosta de ver um time dominante, que se impõe, que vai para cima, que tem a bola, que cria situações de gol com maior frequência. E a gente vê o Pedro voltar para dar combate na grande área defensiva. Apesar disso ter acontecido quando o time tinha 1 a menos. Acho que já não era para ele ter ficado em campo com o time tendo inferioridade numérica. Mas ainda assim não é o que o torcedor do Flamengo entende como o DNA do time. Como o que ele gosta de ver, o que ele exige de um time que tem o investimento que o Flamengo tem hoje. Pois é. O André, faltou mais Flamengo ou faltou mais Corinthians a partir da expulsão? Então, você fez 2 perguntas. Boa noite a todos, boa noite pessoal em casa e uma ótima semana desde já. 2 perguntas. A primeira, não sei se faltou mais Flamengo, sim, faltou mais Corinthians. Especialmente, é claro, depois da expulsão. Por que eu disse que não sei se faltou mais Flamengo? Porque o Flamengo que está começando a se formar e que até hoje, por um longo tempo, não tinha nem levado um gol, é um time que prefere ter menos a bola se for possível aplicar ao jogo a dinâmica que interessa mais de acordo com o olhar do seu treinador. Essa é uma ideia que é contrária ao que se fazia pela comissão técnica anterior, que sempre, não apenas em relação ao trabalho e ao que a gente vê em campo, mas em relação às declarações dadas pelo Felipe Luiz a respeito de como o Flamengo jogava, ele em todos os momentos deixou claro a respeito da preferência dele por ter a bola, ser protagonista com a bola, se instalar no campo do adversário, ser melhor por intermédio de superioridade técnica, etc. O Leonardo Jardim observa o futebol e entende o jogo de uma outra maneira, basta a gente pensar... não precisa nem voltar atrás muito tempo no Mônaco que ele dirigiu, mas o time do Cruzeiro, porque é mais a tradução, o transporte para o nosso ambiente é mais fácil quando a gente pensa no Cruzeiro que ele dirigiu e fez uma temporada passada muito bem. Então, no momento em que o Flamengo ficou à frente do jogo hoje, depois do presente que o Hugo deu, e se a gente pensar em quem tocou na bola na jogada do gol, você percebe o tipo de risco que o Hugo correu? Altíssimo. William, tem 2 pontos aí.
Um é no primeiro tempo, aos 22, o Corinthians perde o Memphis, mas entra o Garro no lugar dele, fica com 11. Porém, é outra coisa. Tinha 2 atacantes e passa a ter o Garro um pouco com mais liberdade, mas no momento que o Garro não está jogando muita bola. Então, qual é a diferença que ele faz? Não faz. Caio César sem poder jogar, o Lingard ainda não está com a burocracia para poder jogar, poderia ser a opção. Seria a opção. O Corinthians não tem, então, atacantes para mudar o jogo, o Dorival não tinha. Tanto que ele vai de Kaique, ele vai do Guinegão. O Vitinho, ele já confia menos. O Vitinho já confia menos. Então a situação é um pouco diferente, por exemplo, do Leonardo Jardim, né? Não, o Leonardo Jardim, A dificuldade dele é pensar quem ele vai pôr, de tantas opções. E também perder o Everton Araújo, isso condiciona o jogo, porque é um passo atrás. Aí a posse de bola foi um pouco maior para o Flamengo no primeiro tempo. Na segunda etapa, ela diminui drasticamente, porque o Corinthians com a bola e o Flamengo a ponto até de tirar o Pedro, porque se o Pedro precisa de uma velocidade de um companheiro. Se você tocar só a bola para o Pedro, para ele correr 60 metros, é mais difícil, né? É mais fácil a marcação chegar. Então o jogo teve esses fatores que condicionaram a partida. Agora, pro lado do Corinthians, assim, você percebe que tem jogos que o Corinthians sabe, ele reconhece o peso. Ele jogou muito mais nessa partida do que nos jogos anteriores. Contra Curitiba, Chapecoense. Contra o próprio Santos, né? Que era um jogo grande. E o Corinthians jogou numa marcha para empatar e ir embora com o empate. Ele identifica em casa. Aí a situação do Dorival, independentemente dos jogadores de identificarem ou não o peso do jogo, sobra na conta do treinador, que é uma sequência de jogos sem a vitória. Mas eu acho que, no geral, foi um jogo legal de assistir. Bem legal. Né? E com questões de arbitragem, que a gente pode falar mais tarde, está até conversando com a Renata Ruel aqui. Eu vou trazer a opinião da nossa especialista de 2 lances. Tem a expulsão do Everton Araújo e tem um lance que não foi dado André pênalti na área que não foi dado pênalti. Ele pediu pênalti e estava com a perna enroscada. E a Renata analisa esses 2. Tô curioso para saber. Porque vai incomodar. Eu tô curioso, viu? Então vamos lá, vamos incomodar, vai. Vamos incomodar. Primeiro lance aí, vamos nessa, vai. O árbitro errou ou acertou. Então, se o VAR entende que esse lance deveria ter sido para cartão amarelo, ele acha que tem que chamar o árbitro para dar ao árbitro a chance... Por a opinião dele, VAR. Para, entre aspas, dar a chance ao árbitro de ver de novo aquilo que ele já viu e decidiu, mas com uma sugestão. Não a sugestão, achamos melhor você ver. A sugestão é, achamos que você errou. E não é essa a pergunta que o VAR tem que fazer. É se o erro é um erro gigante ou não. Principalmente quando se trata de um lance em que o árbitro está na cara do que aconteceu. Ele toma uma decisão imediata, ele nem pensa para tomar. É assumir o papel do pós-jogo que a gente tem. Exato. De debater. Você concorda? Ele e tem debate na cabine, né? O VAR, é o seguinte, uma coisa assim, O VAR é o Wagner Hillway. É um dos mais antigos árbitros de VAR do futebol brasileiro. Mas é um dos caras que mais tentam modificar o resultado do jogo. Uma coisa é o seguinte, o VAR é aquele lance do Maradona. Sim. 86, o soco na bola e o gol. O VAR é para isso. Ele deu um soco na bola, você não viu. Agora, um lance interpretativo que está no limite não é para criar um debate. Exatamente. O VAR no Brasil quer debater Se, com por o exemplo, árbitro. o Everton Araújo não tivesse encostado no Breno Bidon, ok, aí o VAR chama. Você viu o quê? Que não aconteceu. Ele deu no tornozelo, nem pegou. Embora todo mundo aqui concorde que o árbitro tenha exagerado na expulsão. É outra coisa. São duas coisas diferentes. Mas daí o VAR querer fazer um programa, cara, é concorrência. Nós não podemos aceitar. Eles têm mais imagem do que a gente. Pode. A integridade física do adversário, né? É uma jogada em que o Everton Araújo tinha a bola, ele que estava jogando, ele tinha a bola sob domínio, o Breno Bidon entra na frente para fazer a interceptação, ele está defendendo, só que é o movimento natural dele de esticar a perna para conduzir a bola, que ele estava levando para dentro da área. E aí, quando o Breno entra na frente dele, a bola escorrega e ele... Porque a intenção dele é jogar a bola. Só que ele pisa na bola, a bola corre e aí, naturalmente, eu não vejo jogo brusco grave nisso. Eu não vejo. Para mim, acabou sendo
uma falta, porque teve o contato, fato, mas o vermelho me dá a impressão, sinceramente, no momento, que o árbitro, Rodrigo Lima, né, é sugestionado pela reação do Breno Bidon ao cair. Porque ele demora um tempo. Porque se ele tá de frente para o lance, ele vê a jogada. Se ele vê a jogada, imediatamente ele acha que é para vermelho, ele tira o vermelho. Ele espera, olha, o Breno Bidon começa a rodar de dor, a gente vai ver ali. E depois ele levanta e dá o vermelho. Ó. Tá vendo? Depois ele toma a decisão de ver o Breno Bidon rodando. Então ele diz, machucou, se machucou. E não que o Breno Bidon tenha fingido, não, porque deve ter doído mesmo. Sim, pegou. É que ele até ali não tem o movimento nem de puxar o cartão. Esses lances de alguém cima... canta no ouvido Esses dele, lances de cima para baixo, no tornozelo ou logo abaixo do joelho, a gente tem visto muita expulsão, independentemente de tocar na bola ou não tocar. Então, assim, eu não porque, assim, uma coisa é você, sem a bola, atingir certo, lógico, o adversário. Outra coisa é você, literalmente, pisar na bola, a bola correr. E quando a bola corre, você perde o equilíbrio e você, consequentemente, pisa. É que já houve muita expulsão em lances muito parecidos. E, assim, já falamos aqui várias vezes, os lances não são iguais. Não são iguais. Não dá, mas assim, eu acho que existe não uma tendência, talvez uma orientação para a arbitragem, em caso de pisão no tornozelo, expulsar. Não importa como foi. É a impressão que eu tenho. Só quem não teve essa orientação foi o VAR, né? Que o VAR quis apitar de novo. Eu concordo, o VAR não tem que apitar de novo, uma decisão interpretativa do árbitro no campo, mas ele entendeu que não. Né? Se ele estivesse no campo, ele teria entendido não. Agora, o que eu entendo é o seguinte, aplicar o cartão ali, assim, para o árbitro entender que isso tem consequências para ele no jogo. Porque, repito o que falei aqui no início, o que acontece depois é um monte de gente tentando cavar cartão vermelho para o jogador do Corinthians. Sim. Os jogadores do Flamengo tentando dar um jeito de levar alguém junto para tal lei, né, da compensação. Mas o mais difícil de entender no Brasil... Então, isso gera irritação e ele perde o controle do jogo. O mais difícil é entender que existe um momento em que a opinião... não é que todas estão certas, mas que elas são aceitas e não são incorretas. Então, esse é um lance típico. Se o árbitro viu ali, na proximidade do lance, ele viu na hora e tomou a decisão, não é um lance que te apresente algo tão diferente na imagem do VAR que possa levá-lo a mudar de ideia, porque houve um erro crasso dele naquele momento na análise. Não. Ele julgou de acordo com o que ele viu no campo e, nesse caso... a minha opinião, a sua, do Eugênio, ela é só mais uma opinião. Sim. A do árbitro, ela tem validade também, porque não existe o erro. É que vale. Não, é que vale, mas digo, não existe o erro. Então é só uma questão aqui de, eu não vou chegar aqui e falar assim, que erro, prejudicou. Tem lances que são assim mesmo, você prejudica, você erra, é apenas uma decisão e ela não está errada, embora eu discorde dela. Sim. Né? Só que no futebol aqui no Brasil não permite esse tipo de coisa. Ou você mata o sujeito e tem outros lances no jogo, tal, mas tem mais um pra gente mostrar. Assim, a gente vai ver outro, mas o jogo foi muito mais do que isso. Sim. E a gente vai voltar nele daqui a pouco. Vamos dar uma olhadinha no lance envolvendo o André e o Ayrton Lucas, né? Confrontada pelo próprio VAR, porque quando o VAR chama, mesmo que o árbitro mantenha a decisão, ele já tem essa decisão discutida automaticamente, porque tem um cara da arbitragem, da CBF oficial como ele, que já discordou. Isso aumenta a discussão dentro do campo, a dúvida dentro do campo. Então ele já tinha isso nas costas. Se ele já expulsou um cara, der um pênalti por um contato simples, ia ficar muito peso para ele. Então ele... Não é pro VAR chamar também. Não é pro VAR chamar. Não é pro VAR chamar. Isso é uma decisão do árbitro. Eu estou vendo o lance. Meu julgamento é esse. Chamar era reapitar o jogo, como o VAR tentou fazer no lance da expulsão. Que é típico, isso é uma orientação do Brasil. É uma orientação. Então o Wagner Hilley não está errado, porque ele está seguindo o padrão que foi determinado a ele. E o que é um grande equívoco na
arbitragem brasileira. Do padrão. Que faz assim, esquece, o mundo aqui vai ser assim. O que se tenta fazer, a Comissão de Arbitragem do CBF? Tentar reapitar o jogo para, na visão deles, minimizar os erros. Mas, às vezes, na tentativa de reapitar o jogo, você erra ainda mais. É verdade. Então, você não dá confiança para o árbitro, o árbitro fica apoiado no VAR, assistente fica apoiado... Eu vou construir para você uma... Isso aí, nação polêmica da vez, Everton Araújo expulso pelo Flamengo e depois muitos corintianos, a imprensa, os jornalistas falaram muito aí se Ayrton Lucas cometeu o pênalti em André no lance ali do escanteio. Você concorda com a expulsão de Everton Araújo? Foi justa? Foi correta? Apesar que o árbitro foi chamado pelo VAR, ele analisou as imagens pelo VAR, em câmera lenta, em tempo real, mas ainda assim ele permaneceu com a sua decisão de expulsar o volante do Flamengo, Everton Araújo, que prejudicou totalmente o Flamengo, o desempenho do Flamengo, mudou a trajetória do jogo, até que estava sendo um jogo muito bom de se assistir. O primeiro tempo foi excelente, merecido, 1-1 resultado no primeiro tempo, sim. O Flamengo achou a oportunidade, fez. O Corinthians também, em uma transição de passes ali também, ele conseguiu marcar. E você vem para o segundo tempo, para continuar um jogo legal, bonito de se assistir, o árbitro vai lá e interfere diretamente no lance, no jogo contra Corinthians e Flamengo. E até alguns palmeirenses eu vi aqui que falaram que realmente quando cai em Itaquera, quando você joga contra o Corinthians no Itaquera, sempre vai ter algum favorecimento para o Corinthians, sempre vai ter arbitragem polêmica contra o Corinthians no Itaquera. Você concorda com a expulsão de Everton Araújo? Enfim, eu não concordo. Acredito ali que o amarelo ficaria de bom tamanho. Assistindo o jogo também, até os comentaristas falaram que o amarelo sim deveria ser aplicado e não o vermelho. Então, fica aí a oportunidade de você, flamenguista, expressar sua opinião nos comentários, mais uma vez deixando os créditos na descrição para a ESPN. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, até o próximo vídeo. Valeu, nação, um abraço